Olá, amados irmãos do canal Católicos de Maria. Sejam todos muito bem-vindos. Olha o que está acontecendo na Basílica de Aparecida. Muitos católicos talvez ainda não perceberam, mas algo sinistro tem tomado forma nas sombras. Padre Pio, em suas visões, falava sobre as batalhas espirituais que a igreja enfrentaria. E hoje parece que vivemos um desses momentos. Quem imaginaria que a fumaça de Satanás, como uma vez advertiu o Papa Paulo VI, começaria a entrar justamente em um dos maiores santuários do mundo? Aos poucos, alguns padres e bispos, seduzidos por ideologias que nada têm a ver com a fé católica, têm permitido que essas influências invadam o espaço sagrado da Basílica de Aparecida, em vez de se dedicarem exclusivamente ao Evangelho e à verdade de Cristo. Muitos estão se envolvendo em políticas que afastam o coração dos fiéis, criando divisões e confusões. A basílica, que deveria ser um lugar de profunda oração e devoção, corre o risco de ser utilizada como palco de agendas que vão contra a doutrina imutável da Igreja. Esse desvio espiritual tem gerado uma crise de fé entre os católicos, que, confusos, veem o local sagrado ser desviado de sua missão original. A ideologia se infiltrou e a fumaça de Satanás tenta encobrir a verdade que foi revelada por Nossa Senhora Aparecida aos brasileiros, a fidelidade ao seu Filho Jesus Cristo. No entanto, devemos lembrar que a Igreja não sucumbirá, pois as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Como diz em Mateus capítulo 16, versículo 18, agora mais do que nunca é necessário que os fiéis mantenham a fé firme, rezem e jejuem pela Igreja e por seus pastores. A batalha espiritual é real e apenas com oração e vigilância podemos dissipar essa fumaça que tenta obscurecer o brilho do Evangelho na nossa amada Basílica de Aparecida. É nesse cenário que vemos claramente a necessidade urgente de rezarmos pelos nossos sacerdotes e bispos. A Igreja, desde os primórdios, sempre foi alvo de ataques e infiltrações, mas hoje parece que o perigo se tornou mais evidente. Não podemos fechar os olhos para os sinais dos tempos. Como disse o próprio Jesus, cuidado que ninguém vos engane. Como diz em Mateus capítulo 24, versículo 4, as ideologias, especialmente as que promovem divisões políticas e sociais, têm sido usadas como armas para minar a unidade e a espiritualidade do povo de Deus. A Basílica de Aparecida, que é um símbolo de devoção mariana e de fé no Brasil, tem sido palco de discursos e atitudes que não refletem os valores eternos da fé católica. Muitos católicos, ao perceberem essa realidade, têm se afastado ou se desiludido, esquecendo que a nossa fidelidade deve ser sempre a Cristo, independente dos desvios humanos. É importante que mantenhamos os olhos fixos no Senhor e na intercessão poderosa de Nossa Senhora Aparecida, nossa mãe protetora, que jamais abandonará seus filhos. Precisamos retomar a prática da oração constante, do rosário, da participação ativa na vida sacramental e da busca pela verdadeira doutrina da Igreja. Não podemos deixar que a fumaça do inimigo obscureça o nosso discernimento, que possamos discernir claramente o que vem de Deus e o que vem do espírito do mundo, sempre pedindo o dom do discernimento do Espírito Santo. Assim como no passado a Igreja Católica enfrentará e vencerá mais essa crise, mas a vitória só será alcançada através da santidade de vida, do testemunho fiel de seus filhos e do retorno ao verdadeiro Evangelho, livre das ideologias que tentam corrompê-lo. Que a Basílica de Aparecida volte a ser cada vez mais o farol de luz e de fé que ilumina o Brasil, e que todos os que a visitam encontrem ali a verdadeira paz e o caminho de volta para Deus. Este é o tempo de oração,
de conversão e de vigilância. Que Nossa Senhora Aparecida interceda pela Igreja e por todos nós, para que a verdade prevaleça e a fumaça de Satanás seja dissipada pelo sopro do Espírito Santo, trazendo de volta a pureza da fé e a unidade do povo de Deus. Amados irmãos, é essencial que entendamos a profundidade desta crise espiritual. O envolvimento de certos clérigos em ideologias que contrariam os ensinamentos da Igreja é uma estratégia astuta do inimigo para desviar os corações dos fiéis. A fumaça de Satanás, como disse o Papa Paulo VI, busca não só obscurecer a verdade, mas também semear confusão entre o povo de Deus. E onde há confusão, há divisão, e onde há divisão, a Igreja enfraquece. Nos últimos anos, na Basílica de Aparecida, testemunhamos o crescente distanciamento de alguns sacerdotes e bispos da verdadeira missão pastoral. Muitos, em vez de serem pastores que guiam as ovelhas ao encontro de Cristo, têm permitido que políticas e ideologias se infiltrem na igreja, desviando o foco da missão sagrada de evangelizar. Isso tem resultado em sermões que, por vezes, refletem mais opiniões políticas do que o evangelho, afastando aqueles que o procuram a verdade e a reconciliação com Deus. Mas não podemos nos calar. Como leigos, devemos lembrar que também temos uma missão: ser luz no mundo e sal da terra, como diz em Mateus 5, versículo 13 ao 16. Somos chamados a ser vigilantes, a rezar e a agir para que a Igreja permaneça fiel ao seu fundador, Jesus Cristo. Isso significa também nos posicionarmos firmemente contra qualquer tentativa de desviar a Igreja de seu propósito original. Lembramos que a política e a ideologia mundanas jamais devem ser colocadas acima dos ensinamentos de Cristo e da fé apostólica. É tempo de resgatar a espiritualidade autêntica e de redobrar nosso compromisso com a oração. A oração do Rosário, em especial, é uma arma poderosa contra as forças que tentam desviar a Igreja. A própria Nossa Senhora, em suas aparições, sempre pediu que seus filhos rezassem o Rosário, pois é através dele que podemos vencer as batalhas espirituais que enfrentamos. Na Basílica de Aparecida, símbolo da devoção mariana do Brasil, é imprescindível que retomemos esse chamado à oração e à penitência. Além disso, devemos nos unir como comunidade de fé e mostrar nosso apoio aos sacerdotes e bispos que permanecem firmes na verdadeira doutrina da Igreja. Eles também enfrentam pressões enormes e precisam de nossas orações e apoio, que possamos interceder por eles, pedindo a Deus que os fortaleça na missão de pastorear o rebanho com integridade e fidelidade ao Evangelho. A história da Igreja é marcada por momentos de crise, mas também por momentos de grande renovação espiritual, quando os fiéis se voltam para Deus com fé. Ele responde com graça e força. Nossa Senhora Aparecida, que sempre protegeu o Brasil, não abandonará seus filhos agora. Devemos confiar em sua intercessão e permanecer firmes na fé, sabendo que as portas do inferno não prevalecerão contra a Igreja, como diz em Mateus capítulo 16, versículo 18. Portanto, irmãos e irmãs, este é o nosso tempo de agir, de rezar e de testemunhar. Que possamos nos lembrar sempre de que, apesar de toda a fumaça que tenta obscurecer a Igreja, a luz de Cristo jamais será apagada. Que Ele reine em nossos corações e que a sua verdade brilhe com mais intensidade, dissipando qualquer sombra de erro e confusão. Que Nossa Senhora Aparecida, Rainha e Padroeira do Brasil, continue a interceder por nós e pela sua Igreja. Bom, chegamos ao fim de mais um conteúdo. Estamos sempre em oração por vocês e gostaríamos de conhecer mais sobre a nossa comunidade. Deixe seu pedido de oração nos comentários e conte-nos de qual parte do Brasil você está nos assistindo. Isso nos ajuda a fortalecer ainda mais nossa conexão. E tem mais.
Não se esqueça de visitar nossa loja virtual Cantinho Yeshua. Estamos com frete grátis para todo o Brasil. Aproveite para conferir as novidades e apoiar nosso trabalho de evangelização. Se você está gostando do nosso conteúdo, não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar nossos vídeos com seus amigos e familiares. Isso ajuda muito a divulgar a palavra de Deus pelo YouTube. Nos vemos no próximo vídeo. Fiquem na paz.